Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores sonhos de muita gente, a tal da independência financeira. Vamos entender como transformar esse sonho em um plano prático, em realidade. E já começamos com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que dá mesmo para parar de trabalhar antes dos 65? Olha, a resposta não é um simples sim ou não. É mais para um depende. E o grande segredo, o pulo do gato, está todo num bom planejamento. E para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir um mapa bem claro. Primeiro, o sonho da independência. Depois, vamos entender o motor por trás de tudo, os juros compostos. Em seguida, o projeto com a famosa regra dos 4%. Daí, passamos para os ativos, o risco oculto do timing e, por fim, o caminho que todo investidor precisa trilhar. Então vamos lá, começando pelo começo. O que é, de fato, essa tal de independência? É uma ideia que vai muito, mas muito além de só bater o cartão de ponto todo dia. Está mudando a cabeça de toda uma geração sobre carreira, vida e dinheiro. O grande objetivo aqui não é simplesmente ficar à toa, é o que a gente chama de viver de renda, ou seja, fazer com que os seus próprios investimentos paguem as suas contas. É ter o dinheiro trabalhando para você, e não o contrário. Isso sim é liberdade financeira de verdade. E essa ideia ficou tão forte que virou um movimento global super popular, principalmente entre os millennials. É o movimento FIRE, sigla em inglês para Independência Financeira, Aposentadoria Antecipada. A galera que segue isso foca em poupar e investir o máximo possível para poder ter a opção de parar de trabalhar bem mais cedo. Certo, mas qual é a mágica por trás disso? Qual é o motor que faz esse plano todo funcionar? Como é que o dinheiro pode, literalmente, gerar mais dinheiro sozinho? A resposta tem nome: juros compostos. A gente até pode pensar nessa fórmula matemática, mas a ideia é simples. É juro sobre juro. O dinheiro que você ganha de rendimento passa a render também. É um efeito bola de neve. No começo parece lento, mas com o tempo o crescimento do patrimônio acelera de um jeito impressionante. E para a gente ter uma ideia do poder disso, olha só esse exemplo. Imagina investir R$ 1 milhão, com um retorno de 10% ao ano. Mesmo tirando R$ 10 mil por mês para viver, depois de uma década inteira, ainda sobrariam mais de R$ 595 mil na conta. É incrível, né? Ok, a gente já entendeu a força dos juros. Mas, e o alvo? Qual é o número mágico? De quanto dinheiro exatamente uma pessoa precisa para poder viver de renda? É hora de fazer o projeto. Essa é a pergunta fundamental. Qual é o tamanho do patrimônio necessário? Sem um número claro, sem um destino no mapa, qualquer plano de investimento acaba ficando meio perdido, sem rumo. E para ajudar a encontrar esse número, o movimento FIRE usa uma diretriz bem famosa, a regra dos 4%. Ela é basicamente um guia que diz o quanto dá para tirar do seu bolo de investimentos todo ano, de forma segura, sem correr um risco grande de o dinheiro acabar. E o cálculo é surpreendentemente fácil. Pensa no seu custo de vida anual, tudo que se gasta em um ano. Agora, multiplique esse número por 25. O resultado é o seu alvo, é o montante que precisa estar investido. Para facilitar, dá para fazer a conta mensal também. Pega o gasto do mês e multiplica por 300. Dá na mesma. Esse é o objetivo concreto a ser perseguido. Beleza. Com a meta definida, o próximo passo é escolher as ferramentas certas. Com o que a gente vai construir esse patrimônio? E aqui no Brasil, opções não faltam. A gente está falando de tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs, fundos imobiliários. Cada um tem um perfil de risco e de retorno diferente. O importante é conhecer e diversificar. Agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, o jeito mais tradicional de investir, comprar um imóvel físico para alugar. Do outro, os fundos imobiliários, os FIs. Repara só como os FIs, em média, podem render mais, são bem mais fáceis de vender, já vêm diversificados, e tudo isso com um custo para começar que é muito, muito menor. Mas calma lá, montar a carteira de investimentos é só metade do jogo. Existe um risco silencioso, um risco oculto que muita gente nem para pensar. O nome dele é risco da sequência de retornos. E o que isso quer dizer? Simples. A ordem em que os seus investimentos rendem, se rendem bem no começo ou no fim da aposentadoria, pode ser até mais importante do que a média de rendimento total. Para entender, vamos ver o caso do aposentado A. Ele teve sorte. O mercado teve uma queda feia, mas só 20 anos depois que ele se aposentou. Nessa altura, o patrimônio dele já era tão grande que conseguiu aguentar o tranco e se recuperar. Agora, olha o aposentado B. Que azar! A mesmíssima queda de mercado acontece logo no comecinho da aposentadoria dele. Como ele está tirando dinheiro todo mês de uma carteira que está encolhendo, o estrago é catastrófico.
o dinheiro acaba muito antes do previsto. E não é achismo, não. Existem estudos sobre isso, e eles mostram que os retornos que se tem nos primeiros 10 anos de aposentadoria são responsáveis por, pasmem, 77% do sucesso ou fracasso do plano financeiro. É um número gigantesco. Mas saber desses riscos não é para deixar ninguém com medo. Pelo contrário, é para a gente entender a importância de ter uma estratégia ainda mais inteligente e bem pensada. E olha, existe uma urgência real para começar a planejar o quanto antes. A partir de 2026, está prevista uma reforma que pode tributar investimentos que hoje são isentos, como FIIs, LCIs e LCAs. Ou seja, a janela para investir com as regras atuais está se fechando. É um ponto de atenção importante. Então, o caminho a seguir fica bem claro, né? Começar o quanto antes para dar tempo dos juros compostos fazerem sua mágica. Diversificar os investimentos para não colocar todos os ovos na mesma cesta. E gerenciar ativamente o risco, principalmente quando a aposentadoria estiver chegando perto. Mas o fator mais crucial talvez seja outro. No fim das contas, a gente pode resumir tudo com uma frase do lendário Benjamin Graham, o pai do investimento em valor. Ele dizia que o principal problema do investidor e o seu pior inimigo, provavelmente, é ele mesmo. Dominar o mercado começa, antes de tudo, por dominar as próprias emoções e o próprio comportamento.